Olá, tudo bem? A partir de agora, damos início a mais um sarau entre amigos. E o nosso convidado de hoje, Luiz Eduardo Oliva, uma das poucas reservas culturais do nosso estado, está aqui conosco depois de ter passado ao longo do primeiro governo Marcelo Deda pela Segrase. Hoje desenvolve, eu diria que um cargo mais nobre, secretário de Estado da Secretaria de Direitos Humanos. Está aqui conosco e a partir de agora nós vamos estabelecer uma conversa, um papo com o nosso amigo também Nivaldo Cândido, que está aqui comigo mais uma vez nessa parceria. Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Nivaldo, mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado. É um prazer. Luiz Eduardo Oliva, o que foi que motivou o governo Deda a lhe arrancar da Segrase e levar para uma secretaria em nível de primeiro escalão? Olha, eu tomei como surpresa com o convite do governador Marcelo Deda. Certamente quando ele me convidou, ele, assim que o professor Irã entregou o cargo, em seguida ele maturou a ideia e chegou ao meu nome. E ele me disse que um dos requisitos que ele teve para poder trazer o meu nome para ocupar essa função foi a minha história de vida, de certa forma. Nós estivemos juntos lá na década de 70, na década de 80, lutando pela redemocratização do país, as lutas pela anistia, o trabalho realmente para que o país chegasse a essa democracia. O trabalho que eu sempre desenvolvi na área cultural, e a área cultural é uma área que abre as mentes e os corações. Também o trabalho como advogado, sobretudo na OAB, participando da Comissão de Direitos Humanos, e também atuando como conselheiro e presidente da Escola Superior de Advocacia. E acho que a luta da cidadania de um modo geral. Ele quis trazer um nome, eu acho que dentro do próprio governo, com um perfil de gestor também, público. A gente está com a secretaria para ser implantada. E eu digo que tive a surpresa e a honra de ocupar uma função tão nobre, tão distinta, e justamente uma função que diz muito respeito à própria história do governador Marcelo Deda, que teve sua história política centrada nas lutas sociais, nas lutas pelos direitos humanos. Agora, Eduardo, direitos humanos. Há quem diga, por exemplo, que, na verdade, até por falta de conhecimento, a grande parte da população acha que direitos humanos é só para bandido. Como é que você poderia explicar isso melhor para a população? Isso é um grande equívoco. Agora mesmo, eu estive a semana passada, há 15 dias, aliás, visitando em Brasília, visitando a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Eu estive, na verdade, indo ao Ministério do Planejamento. Nós fomos para discutir assuntos tratando do PPA, o plano plurianual para 2012 e, naturalmente, buscando trazer recursos para essa área. Ao visitar a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e foi uma visita informal, não foi ainda uma visita formal, eu me deparei com o Departamento de Defesa, onde um dos trabalhos que será desenvolvido, e deveremos iniciar breve um seminário em Sergipe, para depois ir no Recife, num grande seminário, para tratar justamente da defesa dos direitos humanos em relação a policiais que muitas vezes são ameaçados no dia a dia do seu combate, na luta pela pacificação das cidades. Na verdade, há um equívoco dessa forma. O que se quer, ninguém está querendo defender bandido no sentido do que se pretende dizer pejorativamente, até deformando a ideia. O que se busca é a defesa da integridade da pessoa humana. E isso independe do sujeito ser bandido, seja lá o que for. A gente tem que entender que nós estamos em pleno século XX e que a Igreja Católica, que é muito sábia, ela diz o seguinte: ela ama o pecador e condena o pecado. Trazendo isso em miúdos para a realidade, o fato do sujeito ter cometido crimes não significa dizer que ele é simplesmente um pária que deve ser levado a uma condição animalesca, até porque acredita-se que o homem tem a possibilidade de se renovar e ele deve pagar pelos crimes que cometeu, se for o caso, mas dentro dos padrões mínimos, no mínimo, para dizer, mas nos padrões trazidos em relação à dignidade da pessoa humana. Só para se ter uma ideia rapidinho, eu lembro que, por exemplo, quando a Comissão de Anistia chegou a uma decisão daquela ideia que se redundou no livro chamado Tortura Nunca Mais, parecia-se que tinha acabado a ideia de tortura no país. E a tortura que antes estava nos cárceres da ditadura, ela muitas vezes permanece
até torturando inocentes, em muitas delegacias, lamentavelmente, muitas prisões, nos dias atuais. E um sergipano chamado de Itabaiana, que muita gente conhece por Cibalena, Luciano Oliveira, ele fez um livro publicado pela Brasiliense, cujo título é Do Nunca Mais ao Eterno Retorno. E ele traz uma ideia nietzschiana do eterno retorno para demonstrar que essa ideia de nunca mais não existe. É preciso estar alerta também para que a dignidade da pessoa humana seja sempre respeitada. Esse é que é o ponto basilar da ideia. Mas porque, veja bem, a população, usando a linguagem popular, o assaltante vai no ato de um delito, acaba matando o pai de família. Só que a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, o senhor também faz parte do Conselho da OAB, Conselho também da OAB, a Comissão de Direitos Humanos da OAB dá assistência muitas vezes à família do assaltante e a família do pai de família que acabou perdendo a vida, muitas vezes não recebe a visita de uma comissão da OAB, enfim, para dar também assistência àquele pai de família que foi assassinado, por exemplo, pelo bandido. A ideia é, sob o ponto de vista meramente da família, a família nem família da vítima, nem família do assaltante deve pagar. Isso. Não é? Mas é difícil você imaginar que a família tenha que pagar. Uma das funções da secretaria preponderante, eu acho que seria essa aí, né? Você dá suporte àquela família que teve o seu pai, o seu chefe de família subtraído de uma forma grotesca. E a ideia que passa para a população é que a assistência é só dada somente para a família do caso do assaltante. Não, mas é uma ideia que não é correta. É uma ideia errada. É bom explicar para a população para que... Não se trata disso, na verdade. O trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB é um trabalho extremamente reconhecido. Ela, inclusive hoje, existe a nível nacional, ligado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é um programa de defesa ou de proteção aos defensores dos direitos humanos. E a defesa dos direitos humanos, ela se dá em qualquer campo. A ideia de direitos humanos não é uma ideia para A, B ou C. Direito humano é direito de todos. A gente precisa compreender isso. E não se dá exclusivamente do ponto de vista da realização dentro de uma situação de crimes, não. Ou de violência que se perpetra. Há outro tipo de violência, a violência social, que essa violência deve ser observada pela sociedade. Dando como exemplo, nós temos a questão da acessibilidade ou dos direitos dos portadores de deficiência. Nós temos o problema da criança e do adolescente. Nós temos problemas relacionados aos idosos. Nós temos problemas relacionados às comunidades quilombolas, o problema do preconceito, a questão da LGBT, inclusive. Enfim, há uma área muito grande de ações que se precisa ser observada. Então existe a diversidade, de uma forma geral, a Secretaria trabalha com essa diversidade? Com a diversidade, sobretudo com a diversidade. É preciso compreender o outro e respeitar o outro. Cada um tem a própria liberdade